Para a montagem das orelhas, eu optei por colar essas partezinhas creme aqui na orelha. Então, eu vou arrematar esse ponto aqui, né? Vou esconder isso aqui atrás e vou fazer a colagem. Mas você pode costurar se você quiser, tá? Eu optei por colar porque é um pouco mais rápido. A cola que eu vou utilizar é essa cola de silicone aqui. Eu uso essa marca. Gosto muito, eu acho que é a mesma que eu usei no olhinho, tá? Então, fica bem bacana, eu gosto do acabamento dessa cola. Então, eu vou passar cola aqui nessa partezinha bege. A minha tá acabando até. Então, eu vou passar uma quantidade generosa aqui de cola, pra gente poder colar aqui na nossa orelhinha. Então, centraliza bem. E sem segredo, é só fixar essa partezinha na orelha. Pressiona um pouquinho pra cola aderir bem. E agora é só aguardar secar um pouquinho antes da gente fixar. Faz a mesma coisa com a outra parte. Observa certinho para que as duas partes fiquem localizadas mais ou menos da mesma altura. Então, elas têm que ficar o mais parecidas possível. E agora está ok. Agora, a gente vai precisar de alfinetes. Vou pegar alguns aqui para podermos fixar e costurar as nossas orelhas. Então, é aquilo que eu falei, né? Essas marcações aqui que nós deixamos, elas não estão completamente retas, então a gente vai utilizar essa marcação apenas para colocar nessa mesma carreira. E essa orelhinha, eu vou tirar aqui a marcação, nós vamos colocar aqui, ó, o meio da orelha, marcando aqui o meio do olho. Então, nessa mesma carreira que nós colocamos a marcação, a gente só posiciona aqui a nossa orelhinha na direção dos olhos. E aí, a gente faz as duas na mesma posição, as duas orelhas, ó, posicionadas aqui com o olho. Vou fazer a mesma coisa do outro lado. Vou tirar essa marcação, porque eu já sei que é nessa carreira aqui que nós vamos colocar. E aqui a gente posiciona aqui a nossa orelha, o meio da orelha no meio do olho. Agora, é só alfinetar. E aí, depois que a gente alfinetar, a gente observa se ficou agradável, se está reto. Então, a gente observa aqui o nosso cavalinho, se está ok. Então, observa o posicionamento das orelhas em relação aos olhos, em relação ao focinho. Eu tô olhando aqui, observa aqui de cima também, né, pra ver se elas estão alinhadas na mesma carreira. Elas têm que terminar aqui, ó, serem costuradas na mesma carreira. Então, aqui aparentemente está tudo ok, né? Deixa eu dar a última conferida aqui. Está ok, agora é só costurar. Para costurar, existem duas formas de costurar essas orelhinhas. Você pode fazer um lado primeiro e contornar. Então, começar costurando só essa parte de cá, depois dar a volta e costurar a parte de trás, ou costurar as duas partes juntas. Eu aqui, para facilitar o nosso trabalho, eu vou costurar as duas partes juntas, porque é menos burocrático, então... E o efeito fica bem parecido. Então, aqui, ó, a gente pega as 4 laçadinhas, ó, observe que eu estou atravessando a agulha nas 4 laçadinhas da orelha.
Então, nós vamos fazer isso para todos os pontos da orelha e vamos prender na cabeça. E aí, dessa maneira, nós já estamos costurando os dois lados da nossa orelha de uma vez só. Então, nós vamos fazer isso, passar essa nossa agulha pelos dois lados, ó, da nossa orelha de uma vez só. Então, faz isso com todos os pontos. E na outra orelha é da mesma forma também. Então, é só costurar devagar, com tranquilidade. Faz isso com todos os pontos, né? Fixa todos os pontos na cabeça. Percebi que ficou faltando aqui o narizinho do nosso cavalo. Então, nós vamos fazer aqui com fio creme 6 pontos baixos dentro do anel mágico. Então, eu fiz aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos puxar aqui pra fechar o nosso anel mágico e tá pronto o narizinho. É só deixar o fio um pouquinho mais longo para poder costurar. E aí, fazer os dois iguais a esse daqui. Eu vou fazer mais um. E a gente vai alfinetar ali. É importante a gente deixar esse primeiro fio aqui um pouquinho mais longo, para ficar mais fácil da gente esconder. Porque como é uma peça bem pequenininha, é legal a gente deixar o fio mais longo, para ficar mais fácil da gente dar um nozinho, para fixar melhor. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos. Isso aí é a mesma coisa. Vou fechar aqui o anel mágico e deixo um pedacinho maior para poder costurar. Então, narinas prontas. Agora, a gente vai alfinetar, posicioná-la certinho aqui e costurar. Cuidado pra você não costurar do avesso, tá? Então, eu já tive que desmanchar muitos trabalhos que eu costurei essas narinas do avesso. E aqui, ó, nós vamos colocá-las aqui na ponta do focinho. Eu vou posicionar aqui tudo em relação ao olho, ó. Então, eu vou posicioná-las aqui em relação ao olho. Já já eu falo pra vocês qual foi a carreira que eu coloquei aqui. Aqui, ó, eu coloquei... Vou colocar outra, vou ver se fica bom. Essa mesma carreira aqui, em relação ao olho, em relação à orelha. E aqui... Um alfinetinho aqui, que não entra de jeito nenhum. Aí, agora foi. Ó, então ficou aqui, eu coloquei na carreira, a partir do meio, né, a partir dessa carreira do meio aqui, eu coloquei 1, 2, 3, 4, 5, entre a carreira 5 e a carreira 6. É bem essa carreira da pontinha aqui do nosso focinho. Então, tá alfinetado, acho que tá retinho. Então, agora é só costurar sem segredo nenhum e esconder as duas pontinhas. Então, eu vou costurar o meu aqui. Vou colocar o vídeo rodando bem rapidinho, mas não tem segredo nenhum. Narinas prontas, então
o nosso cavalinho já está respirando. Agora a gente vai fazer a montagem das próximas peças. Para a cabeça, nós vamos posicioná-la ao meio aqui do corpo e verificar também da parte de cima se ela está reta no corpo, né? Porque às vezes quando a gente olhar ela vai ficar assim. Eu levantei um pouco mais a câmera aqui para ficar mais fácil de mostrar como que a gente vai posicionar a cabeça no corpo. Cachorros latindo, né, como sempre. Então, nós vamos posicionar aqui, ó, a nossa cabeça, ela precisa ficar reta em relação ao corpo, na lateral e na parte da frente, porque senão acontece isso, ó, a cabeça fica torta. Então, a gente precisa posicionar essa cabeça retinha, eu vou virar aqui pra mim ver. Ó, então, ela tem que ficar assim, retinha, aqui em relação ao corpo e na lateral também, né? Não ficar nem muito pra frente, nem muito pra trás, ficar no meio. Então, novamente aqui, vou posicionar aqui no meio e aqui na lateral, no meio também. Depois que eu posicionei no meio, eu preciso alfinetar. Então, a gente segura e alfineta bastante, tá? Pra ela ficar bem firme. E a gente precisa também tomar muito cuidado quando a gente for costurar, pra que essa cabeça não saia do lugar, né? Porque se ela sair do lugar, a gente vai costurar torto e a gente não quer um amigurumi torto. O legal do amigurumi é justamente o acabamento. Então, é uma parte que às vezes demora mais do que a gente crochetar todas as partes, é o acabamento. Então, essa parte de costura, de deixar tudo retinho, é o que vai determinar a qualidade dos nossos amigurumis. Então, né, observa de novo, depois que alfinetou, se está tudo ok. Se a cabeça está reta, né, posicionada retinha em relação ao corpo. E aqui na lateral também, né, confere os dois lados para ver se tá ok. E a minha aqui, eu acredito que está ok. Ó, eu acho que assim ficou bom. Ó, observa que tá retinho a cabeça em relação ao corpo, tá? E aqui na lateral também. E agora, sem medo de ser feliz, né, e tomando cuidado para não sair da posição que a gente colocou, nós vamos, então, costurar a nossa peça. Para costurar, bem simples, né? Nós vamos pegar uma vez no corpo e uma vez na cabeça, ó. Então, nós vamos pegar, prender o fio lá na cabeça, puxou, prendeu no corpo. Puxou. Vamos prender agora na cabeça. E assim a gente vai, prende uma vez na cabeça, prende uma vez no corpo e lembra de puxar bem para a costura sumir, para essa costurinha aqui, ó, ficar bem escondidinha. Então, eu vou acelerar o vídeo agora, enquanto eu costuro. Cabeça e corpo já estão costuradas, né, no nosso cavalinho. Agora, nós vamos posicionar aqui os bracinhos. Observe que a gente precisa tomar cuidado para que essa parte aqui da emenda fique para trás, né, ou para a parte de dentro, nesse caso aqui. Então, ó, a nossa emenda tá aqui. E nós vamos colocar os nossos bracinhos aqui na lateral do corpo. Outro bracinho a mesma coisa, então toma cuidado. Eu vou tirar um pouquinho de enchimento aqui de cima, que foi muito, porque ele precisa dobrar.
Ó, então, essa parte aqui precisa ficar pra dentro. Então, aqui, posicionar o outro bracinho. Lembrando que esses bracinhos, eles precisam estar posicionados na lateral do corpo aqui, ó, certinho em relação à cabeça. Ó, vou até levantar aqui pra eu olhar. Então, está ok. E aqui também na parte da frente, ó, ele precisa estar posicionado aqui no mesmo alinhamento, né? Na mesma altura. Então, aqui eu coloquei esses bracinhos, ó, posicionados na segunda carreira aqui, a partir do pescoço, tá? Então, ficou assim os nossos bracinhos. Então, agora aqui que já estão alfinetados, eu vou colocar mais um alfinete em cada um dos braços para que eles fiquem um pouco mais firmes. E agora, então, é só costurar, tá? Eu vou acelerar o vídeo, mas a costura é sem segredo, do mesmo jeito que nós costuramos as outras partes. Ah, e um detalhe, o braço eu também vou costurar os dois de uma vez só, tá? Igual nós fizemos aqui em cima com a orelha, tá? Mas se você quiser costurar só a parte de cima, depois subir o bracinho e costurar a parte de baixo, fique à vontade, tá? Mas eu vou fazer os dois lados de uma vez só. Para colocar aqui as nossas patinhas, eu também vou tirar um pouco de enchimento aqui, não muito, só para ele ficar com essa dobrinha aqui. Vou tirar um pouquinho da outra também. E aqui o mesmo cuidado que nós tivemos com os bracinhos, de colocar a parte da costura para ficar para baixo. Então, os nossos pezinhos, eles terão que ficar assim, né? Para quando a gente sentar o nosso bichinho, né, ele ficar com as perninhas para baixo, tá? Então, ele pode ficar com as perninhas assim e quando a gente sentar, ele ficar dessa forma. Então, a gente vai colocar aqui, ó, posicionar as nossas perninhas mais ou menos aqui na diagonal. Eu vou colocar na primeira, segunda, na terceira carreira a partir do centro. Vamos alfinetar. Lembrando que a parte da emenda, ó, nas duas perninhas está para baixo. Depois de alfinetado, a gente confere se está tudo ok. Tá faltando mais um alfinete.
Pronto, tudo alfinetado. Agora a gente confere se ele consegue ficar retinho, né, quando a gente sentar. Então, provavelmente sim, vai ficar retinho assim. Ó, dá pra gente ver aqui que tá bem simétrico. E agora, então, é só a gente costurar. Então, eu vou dar uma acelerada no vídeo, né, enquanto eu costuro. E eu vou fazer essa mesma costura aqui do jeito que nós fizemos os bracinhos. Eu vou costurar os dois lados de uma vez só. Mas, né, aquilo que eu falei. Se você quiser costurar um lado, né, o lado de cima, depois o lado de baixo, fique à vontade, tá? Mas aqui eu acho mais prático fazer as duas costuras ao mesmo tempo. Pecinhas todas costuradas. Agora só falta alguns detalhes. Falta a gente colocar a crina, né, e fazer o rabinho aqui, que nós vamos fazer com fio mesmo. E eu vou fazer mais um detalhe aqui também, que é um lenço, tá? Então, nós vamos tecer um lenço pra gente colocar aqui no pescoço desse cavalinho. Então, nós vamos fazer um lenço. Para fazer o lenço, para enfeitar o nosso cavalo, eu vou utilizar o fio turquesa, esse é o 21,94, ó, esse fio aqui. E nós vamos fazer, vou mostrar primeiro, né, como que vai ficar. Então, aqui vai ficar assim, né, o nosso lenço, tá? E aqui a gente já prende, né, ele vai ficar preso aqui com algumas correntinhas. Então, nós vamos fazer esse lencinho aqui. Então, nós vamos começar com o anel mágico. E dentro desse anel mágico, nós vamos colocar 3 correntinhas. Vamos fazer 2 pontos altos, 2 correntes e 3 pontos altos agora. 2, 3 pontos altos. Vamos puxar o nosso círculo mágico aqui para ficar bem fechadinho. E nós vamos fazer agora 3 correntinhas. 3 correntinhas, vamos virar aqui o nosso trabalho e vamos fazer mais 2 pontos altos nesse mesmo ponto de base aqui que nós fizemos a nossa corrente, tá? Então, 2 pontos baixos aqui. Então, fica 3 pontos baixos, né? Contando aqui com essas correntes que a gente utilizou para subir, no mesmo ponto. Uma correntinha. E agora, o segundo, a gente vai fazer já nessa abertura que nós deixamos na carreira anterior. Então, nós vamos fazer aqui 3 pontos baixos, 2 correntes e mais 3 pontos baixos. Observe que nessa abertura aqui do centro, ó, nessa abertura aqui do centro, a gente vai deixar 2 correntinhas. Nas aberturas da lateral, é uma correntinha só. Então, aqui é uma abertura da lateral, nós vamos deixar uma correntinha. E aqui nós vamos fazer 3 pontos baixos, 3 pontos altos, perdão, acostumada a fazer amigurumi, né? Então, 3 pontos altos aqui no último ponto dessa carreira. Agora, subir de novo com 3 correntes. Você pode subir com 2 também. No mesmo ponto de base aqui das correntes, mais 2 pontos altos. E aí, agora, uma corrente. Nessa primeira abertura aqui,
3 pontos altos. Novamente, uma corrente, e aqui agora a gente já pula para essa do centro. Então, 3 pontos baixos, 3 pontos altos, tá difícil hoje, hein? 3 pontos altos, 2 correntes e mais 3 pontos altos na mesma base. Agora, uma corrente, 3 pontos altos. Novamente, uma corrente, 3 pontos altos nessa última corrente aqui de base. 1, 2, 3. E observe que ele vai crescendo, ó, na forma de um triângulo, né? Então, igual a esse que a gente colocou ali. Então, é só ir seguindo, né, essas sequências de pontos e crescendo o cachecol. Ao todo, nós vamos fazer 5 carreiras. 5, deixa eu ver quantas que eu fiz nesse daqui. 1, 2, 3, 4, 5. Eu fiz 6 carreiras nesse aqui, pra ficar maior um pouquinho, pra ele ficar esse aspecto dobradinho aqui, ó. Então, 6 carreiras é suficiente pra esse bichinho aqui. É claro que você pode adaptar, né, e fazer ela maior ou menor, dependendo do bichinho que você for colocar. Então, é só seguir esse mesmo padrão aqui por mais, que no caso nós fizemos 1, 2, 3, por mais 3 carreiras. Então, eu vou fazer aqui e volto para mostrar para vocês e a gente já coloca no nosso cavalinho. Fizemos aqui, então, 6 carreiras. Então, aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 carreiras. Agora, a gente vai inserir no nosso cavalinho. Então, nós vamos colocar aqui, posicioná-la aqui no pescoço. E agora, a gente vai fazer algumas correntes e prender do outro lado, para ela ficar fixa. Então, aqui eu vou fazer mais, deixa eu ver aqui, umas 4 correntes, eu acho que é suficiente. Então, aqui já tem 1, 2, 3, 4, vou fazer mais uma, 5. E agora, a gente emenda aqui, ó, com um ponto baixíssimo. Pronto, agora é só deixar um fio um pouquinho mais longo, né, pra gente poder arrematar direitinho. A gente dá aqui o nosso nozinho. E agora é só esconder o fio. De preferência do avesso. A gente vira aqui o nosso lenço. E a gente caminha aqui com esse fio um pouquinho mais pra baixo pra gente poder dar um outro nozinho. O fio do início aqui do nosso anel mágico que ficou aqui dentro, ó, eu já tinha escondido, então fica mais fácil a gente esconder antes de colocar. E tá pronto o nosso cachecol, né? Então, você pode fazer na cor que você quiser. Se você não quiser colocar cachecol também, pode pôr um lacinho. Então, você faz um enfeite do seu cavalinho de acordo com a sua preferência, tá? Então, agora a gente falta só colocar a crina e o rabo no nosso cavalinho. Ai, mas já tá ficando muito lindo. Um amor. Agora nós vamos fazer a crina do nosso cavalo. O vídeo original, ele acabou corrompendo e eu perdi. Então, eu fiz outra cabeça aqui pra gente poder fazer a crina do nosso cavalinho. O marrom que eu vou utilizar é esse aqui, 40,95, mas você pode utilizar o tom de marrom da sua preferência. O tamanho, eu já cortei aqui alguns fios. O tamanho do fio que a gente vai utilizar
é 15 centímetros. E como a gente faz essa medição? Porque às vezes você quer também alterar o tamanho da crina. A gente dobra o fio ao meio e nós vamos testar aqui na cabeça do nosso cavalinho e ver o comprimento que vai ficar a crina. Esse vai ser, né, o comprimento real da nossa crina. E aí você vê, se você quiser ele um pouco menor, você diminui o tamanho do fio. Se você quiser ele um pouco maior, você aumenta o tamanho do fio. Então, para facilitar o nosso corte, eu vou utilizar aqui um bloquinho de anotações. Ele tem aqui de altura 15 centímetros. Então, nós vamos pegar o nosso fio e enrolar várias vezes aqui nesse nosso bloquinho. E aí a gente consegue fazer vários fios em pouco tempo. Então, é só fazer esse mesmo procedimento e vai fazendo aos poucos, vai fazendo e utilizando para não sobrar fio, né? Porque às vezes a gente faz muito e acaba sobrando muito fio. Mas se sobrar também, você pode guardar para fazer outra peça, né? Então, de qualquer forma, não vai ser perdido. Daí você enrolou uma quantidade, a gente corta aqui. Lembrando de segurar, né, para não escapar todos os fios. E aí, do lado de cá, a mesma coisa. E aí, nós teremos vários fios cortadinhos num curto espaço de tempo. Depois que os nossos fios já estão prontos, eu vou pegar uma agulha mais fina. Essa aqui é a agulha 2,5, para ficar mais fácil da gente puxar os fios. Então, eu vou utilizar fio duplo. Então, a cada crina, eu vou utilizar 2 fios dobrados ao meio. E como as orelhinhas estão aqui, nós vamos começar, né, mais ou menos no meio das nossas orelhinhas. Então, a gente pega aqui um ponto bem no centro. E agora, do ladinho desse que a gente colocou, nós vamos colocar mais um. Então, está aqui os nossos 2 fios que nós acabamos de colocar bem aqui, né, no centro da nossa cabeça. E agora, a gente vai seguir esses 2 fios para baixo, né, seguindo esse mesmo alinhamento do meio da cabeça. Então, nós vamos colocar aqui, do mesmo jeito, fio duplo. E é fio embaixo de fio. Então, é só seguir, como nós já colocamos os primeiros, é só seguir esse mesmo alinhamento. Ó, então, colocamos aqui embaixo, segundo os fios já colocados. Agora, a gente desce, vamos colocar mais aqui. Ó, e a gente sempre pega no ponto de baixo, a partir do que a gente colocou. Então, não tem segredo nenhum, ele só dá um pouquinho de trabalho, né? Eu acho que a parte mais trabalhosa do nosso cavalinho é colocar essa crina, porque exatamente você coloca fio por fio, então acaba levando bastante tempo para colocar todos. Mas não tem segredos. Para ficar mais rápido aqui no vídeo, eu vou
mostrar pra vocês aonde a gente vai terminar. Então, é só a gente seguir, né? Se você tiver com dificuldade de traçar uma linha reta, é só você alinhavar, né, uma outra linha aqui, ou colocar alfinetes, né, para demarcar todas as regiões aonde vão ser colocados os pontos. E aí a gente vai chegar aqui no final da base da cabeça. Vou colocar os últimos pontos aqui, ó. Eu vou seguir o mesmo alinhamento, então aqui eu vou colocar todos os fios, vou passar pelo meio da cabeça e até chegar aqui na base da nossa cabeça. Ó. Então, aqui, esses serão os nossos últimos fios da crina. Vamos colocar os dois aqui. Ó, finalizados. E logo aqui abaixo vem o corpinho, né, do nosso cavalinho. Então, é pra colocar na cabeça até chegar na base do corpinho. Então, ele vai ficar toda essa parte aqui com a crina. Para fazer o rabo do nosso cavalo, eu vou utilizar o fio um pouquinho maior. Esse aqui tá com 24 centímetros. E você pode fazer o mesmo procedimento que fizemos na crina, né? Você pode enrolar em alguma superfície. Eu aqui não tenho nada que contém 24 centímetros, mas dá pra fazer também um molde de papelão. Então, dá pra cortar um papelão retangular com 24 centímetros pra enrolar. Eu não fiz isso porque aqui a cauda são poucos fios, então dá pra gente fazer assim na mão rapidinho. Então, aqui as nossas caudas, né, os fiozinhos da nossa cauda já estão prontos. E eu vou utilizar um corpinho aqui de outro projeto para poder mostrar para vocês como faz o rabinho do nosso cavalo. Você põe o seu cavalo sentado e observa a disposição da cauda em relação às perninhas. Então, ela precisa ficar bem no centro das perninhas, né? Então, que as perninhas fiquem aqui do lado e a cauda fique bem centralizada, né? Isso não é difícil de medir, dá pra ir no olhômetro mesmo. Então, é só verificar certinho que não é difícil de fazer. Então, a gente vai colocar... Ele está sentado, eu vou medir mais ou menos um dedo, 1 centímetro, 1,5 centímetros de onde ele está sentado, no meio... Né, localizado no centro das perninhas, então as perninhas estão aqui na lateral, então eu vou verificar bem na parte de trás, aonde vai ficar bem centralizado. E aqui nós vamos colocar fio duplo também, né, vamos escolher um ponto e colocar a nossa cauda, colocar o primeiro fio da nossa cauda. Aqui a gente vai colocar em formato circular, então a gente vai percorrer os pontos de modo circular, para que ela fique uma caudinha bem arredondada, né? Com vários fios no formato de um círculo. Ó, então eu coloquei esse primeiro fio aqui, o segundo fio eu vou colocar no fio do lado, né? No ponto do lado desse primeiro que eu coloquei. Aí agora vamos pro próximo. Já coloquei dois, agora o terceiro eu vou colocar do ladinho dele. E observe que ele está ficando um do ladinho do outro, começando a ficar circular. Agora, nesse próximo que eu colocar, vai ficar mais visível. Do ladinho. Ó, observe que ele tá ficando circular e é essa a ideia mesmo. A gente colocando o rabinho, fechando o círculo para que ele fique redondo.
Mais um. Pronto, observe que ficou bem circular e sobrou um pontinho no meio. Naquele pontinho do meio, a gente também coloca um fio duplo nele. Ó, e fecha a nossa cauda. E ao todo aqui, vamos contar, foi 1, 2, 3, 4, 5, 6 em volta e mais um no meio. Então, são 7. Então, são 14 fios aqui pra cauda. Ó, e aí a gente coloca ele sentado e aí a caudinha, né, vai ficar toda charmosa e bonitinha. E aí o tamanho também você pode variar, aqui eu fiz com 24 centímetros, eu acho que é um tamanho ideal, mas se você quiser aumentar ou diminuir, eu acho que diminuir não é uma boa, que ela vai ficar muito pequena, mas se você quiser fazer uma cauda maior, sei lá, com 30 centímetros mais ou menos, né, você pode fazer, que vai ficar bem legal também. Como ficou o seu cavalinho? Você modificou as cores? Você modificou a crina? O que você modificou? Me conta aqui nos comentários que eu vou adorar saber. Eu vou deixar aqui embaixo o link do Facebook e do Instagram para você me marcar em qualquer um dos dois ou nos dois, se você preferir. Então, se você assistiu até aqui, comenta aqui embaixo, deixa um coraçãozinho, deixa um emoji para eu saber se esse vídeo foi útil para você. Deixa o seu curtir, compartilha e não se esqueça de se inscrever no canal. Tá esperando o quê para entrar para a família Manita? Tchau, crocheteiras!